Tô vindo aqui me propondo a bater um papo que eu ainda não sei muito bem que rumo vai tomar, mas eu tenho vivido por algumas coisas que eu acho que podem contribuir muito na vida de vocês do lado daí. A vida nos pegou de surpresa do lado daqui e eu e meu filho estamos encarando uma grande perda, um grande luto. O pai dele faleceu faz pouquíssimo tempo. E quando a gente fala sobre morte, tem algumas coisas que eu penso, alguns temas que vêm na minha cabeça, algumas coisas que eu quero conversar aqui com vocês, para talvez ajudar a desembaraçar do lado daí quando vocês também passarem por isso, porque a gente nasce, a única certeza que a gente tem é que a gente vai encarar a morte várias vezes ao longo da vida, não só a nossa morte, mas a morte de quem a gente ama também. E a gente não se prepara para isso. A gente não fala sobre isso, a gente não tem o costume de conversar sobre isso, e aí é como se criasse um grande tabu sobre o assunto. E eu sinto que isso enrijece ainda mais a forma que a gente lida quando essa visita inevitável bate na nossa porta. Então, eu venho aqui trazer muito mais um relato de uma mãe do que o relato de uma terapeuta, mas claramente não tem como eu deixar todo o meu conhecimento de lado. Então, eu estou disposta a compartilhar com vocês um pouco de como eu estou lidando com isso em relação a mim, em relação a ele, e espero que eu possa ajudar um pouquinho você do lado daí. Meu filho está atualmente com 4 anos. Isso faz com que ele ainda não tenha noção do peso que os adultos colocam em algumas questões. Quando eu fui contar para ele, eu decidi fazer isso da forma mais lúdica possível. Eu coloquei um desenho que falava sobre o assunto. Assisti, fiz uma sessão de cinema com ele, preparei pipoca, tentei trazer leveza para um momento que é tão pesado. E no final do filme eu fiz a correlação. Falei sobre o filme e contei o que tinha acontecido na vida real. Como era de se esperar, a reação dele foi de partir o coração. E aí, duas coisas que eu me preocupei para esse momento. A primeira foi me fortalecer antes de contar para ele. Então eu não contei na hora que eu fiquei sabendo. Eu tratei de me reorganizar, utilizar as ferramentas que eu tenho, falar com a minha terapeuta, falar com uma psicóloga especialista em luto. Tentei me preparar da melhor forma possível para que eu conseguisse estar mais forte para dar essa notícia. E logo depois de dar a notícia, eu tratei de ficar forte para conseguir suprir as necessidades dele, independente de quais fossem. Quando a gente fala de criança e a gente fala de grandes perdas e grandes rompimentos, é muito natural a gente esperar comportamentos diferentes, ou comportamentos mais infantis. A criança muitas vezes volta para algumas fases das quais ela já tinha passado, então eu não sabia muito bem o que esperar dele. Se eu esperaria, de repente, uma agressividade maior, uma carência maior, um isolamento maior. E eu vi que no dia que eu contei, o tempo de concentração dele aumentou muito. Ele ficou brincando com Lego, montando Lego por muito, muito, muito tempo. Mais do que normalmente, ele já é uma criança muito concentrada, mas mais do que normalmente. E aí, às vezes, a gente como adulto tem aquela necessidade de perguntar se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa. Mas eu decidi deixar ele no tempinho dele, processando, fiquei observando, fiquei dando o tempo dele, não fiz pergunta, não fiz intervenção, deixei. Logo depois disso, eu entreguei para ele um colar. E eu disse que esse colar tem um pingente de um anjo
E eu disse para ele que sempre que ele sentisse saudade ou que ele ficasse triste, ele podia usar o colar como recurso. Além disso também, eu tenho um polvo, que talvez você possa conhecer, esses que a gente vira, que de um lado ele tá feliz e do outro lado ele tá brabo. E eu também conversei com ele que quando ele tivesse brabo, irritado com a situação e ele não quisesse conversar comigo, era só ele virar o polvo e deixar o polvo brabo. Essas duas ferramentas funcionaram muito para ele, porque ele não precisa verbalizar que ele não tá bem. Quando eu vejo ele saindo e colocando o colar, eu sei que ele tá triste, tem vezes que ele simplesmente se levanta, sai batendo o pé, pega o polvo, vira o polvo, deixa o polvo brabo, e eu também sei que ele tá irritado, indignado, coisas que a gente também sente. Tentei deixar janelas de conversa abertas por muito tempo, todos os dias, seja fazendo algumas rotinas que eu sabia que o pai dele fazia para abrir janela para ele poder falar sobre isso, seja falar sobre espiritualidade, que eu sou uma pessoa que não vivo sem a minha espiritualidade, seja conversar sobre coisas do cotidiano, e eu vi que isso foi dando abertura e espaço para que ele pudesse me questionar e me perguntar. Ele me fez todas as perguntas que vocês podem imaginar, desde porquê, como, quando, o que acontece, para onde que vai, tudo que vocês podem imaginar. Em todos os momentos, eu tento sair da cabeça da pessoa adulta, que complexifica muito as coisas. E eu tentei reduzir as respostas de uma forma que seja simples, que seja verdadeira, que seja, de certa forma, direta, mas que não precisa trazer os pesos da vida. Então, assim que eu contei para ele, inclusive, eu tomei muito cuidado para conseguir passar a informação de que era uma ida sem retorno, porque eu sei que alguns adultos às vezes não sabem como lidar e aí dão aquela sensação de que foi para algum lugar e aí daqui a pouco a criança acaba ficando na esperança de que aquela pessoa volte. Então eu tentei ser bem clara que papai morreu, foi pro céu, ele não volta mais. E aí esse tipo de conversa vai abrindo pontos de conexão. Eu conversei agora na semana passada com as professoras dele, eu fiquei sabendo que ele está desenhando muito mais, que antes ele desenhava por pouco tempo e menos coisas, e agora ele tem desenhado bastante, que ele acaba não conversando na escolinha, mas ele consegue se expressar através dos desenhos, através de corações inteiros para a família e corações partidos para ele. E por mais que me doa muito ver o meu filho passando por isso, porque obviamente eu jamais ia querer ver uma criança tão pequena tendo que lidar com uma batalha, um fardo tão grande. Eu também entendo que dentro das ferramentas que ele tem, ele está lidando da forma que ele pode. Eu tento passar para ele tudo o que pode transformar de leveza, todo o carinho que fica. Mais uma vez, eu acredito muito na espiritualidade, então a minha fala é muito em relação a isso, então independente de se você acredita ou não, o que eu recomendo é que você crie uma narrativa que faça sentido para você, que seja verdadeira para você, porque quando eu passo a minha narrativa, que eu creio ser muito verdadeira, fica mais leve para ele, porque ele entende que eu estou falando a minha verdade, porque a criança consegue fazer a leitura do que é verdadeiro e o que não é. Então fica muito mais leve. Fica mais leve dizer que agora somos protegidos sempre, que somos cuidados sempre, que Papai do Céu ganhou mais um grande guardião para nos proteger. E eu vou usando dessa forma, e eu vejo que ele vai oscilando entre ficar triste, dizer que tá com saudade, e ficar muito orgulhoso de ter um papai que agora é um anjo protetor.
E eu acho que não tem receita. Eu também tô aprendendo a fazer isso. E todo dia é uma nova pergunta, e todo dia é um novo aprendizado, e todo dia é uma nova forma de aprender a lidar com essa situação. Porque às vezes a gente não sabe lidar com essa situação nem pra gente, a gente não sabe elaborar nem o nosso luto. Como é que a gente vai conseguir orientar uma criança em relação a isso? É tão dolorido. E aí eu digo que é uma sensação meio agridoce, porque ao mesmo tempo que é muito pesado, é muito dolorido, tem vezes que eu me sinto naquele filme do A Vida é Bela, o caos acontecendo e eu tentando manter uma leveza, uma fala doce, uma explicação mais simples. Eu tento trabalhar muito em mim enquanto eu não tô com ele para eu conseguir suportar as perguntas, os choros noturnos, a saudade, de uma forma um pouco mais tranquila, um pouco mais leve para a situação como um todo. Só que não tem manual. Você que é mãe sabe que quando a criança nasce, a gente não recebe o manual e nesse exato momento eu queria muito, muito, muito ter um manual. E aí o que eu tenho feito junto um pouco, sim, do meu conhecimento terapêutico, um pouco do meu conhecimento da neurociências, da psicologia, das terapias de forma geral, mas junta muito do meu conhecimento de sala de aula, dos 15 anos que eu trabalhei com educação infantil, que eu trabalhei ensinando, a forma lúdica de falar, a forma leve, a forma simples. O conseguir dar tempo de ouvir a pergunta, absorver a pergunta e tentar escolher qual é a melhor resposta, porque eu não preciso responder rápido. Eu não preciso acertar. Eu preciso lidar da melhor forma que seja bom para todo mundo. Então, quando ele me faz perguntas difíceis, eu respiro fundo, eu pergunto o que que ele acha, eu tento perguntar o que que ele quer entender, e aí eu vou construindo uma resposta simples para o que realmente importa. Eu acho que o maior desafio é a gente sair dessa complexidade que é a nossa cabeça do adulto, que costura muitas coisas e que traz muitos pesos e que conecta um fato com outro fato e traz todo um peso para uma situação que poderia ser um pouco mais simples, um pouco mais leve. Então eu tenho aprendido a descomplicar, a ter calma. Como eu disse, toda noite é um grupo de perguntas, um tanto de perguntas. Toda noite são novas respostas, novos desafios enfrentados por mim, novas dores, novos alívios também, porque quanto mais ele vai assimilando, mais meu coraçãozinho vai assentando também. Dói ver um filho passar por isso, dói passar por isso. Eu digo que esse fato ele toca em tantas camadas, porque é o meu luto, é o luto dele, é a minha dor vendo o meu filho passar por um luto tão grande. É o impacto na minha vida, é o impacto no meu dia a dia, é um impacto... É uma grande perda. E eu tô há muito tempo para gravar esse vídeo, mas eu não estava me sentindo pronta, e como eu falei no início do vídeo, eu nem sabia o que de fato eu ia passar, e eu não sei nem se isso ajuda você de alguma forma, eu espero de verdade que sim. Porque eu me sinto só uma mãe tentando me virar no meio dessa bagunça, só uma mãe tentando colocar todas as coisas no lugar, num novo lugar, porque infelizmente o lugar antigo ele não existe mais. E por tantas vezes eu me pergunto como? Como? Como que a gente vai conseguir sair dessa?
Mas aí, dia após dia, mini passinhos em mini passinhos, a gente vai saindo. O tanto de vezes que eu ouvi as pessoas dizendo: nossa, ele tem muita sorte em te ter. E na verdade eu que tenho sorte de ter ele, porque ele que me dá força para passar por tudo isso. Se não fosse ele na minha vida, eu não sei como é que seria isso, sabe? Ele me dá força. E aí quando as pessoas me dizem: nossa, como você é forte, como vocês estão lidando bem. E aí eu pergunto: tem como não lidar? Tem como não conseguir? Eu não vejo essa opção. Só existe a saída de andar para frente. Só existe a saída de achar a solução. Seja uma solução que demore mais, seja uma solução que demore menos, mas inevitavelmente a gente vai precisar colocar as coisas no lugar e voltar a avançar, voltar a viver a nossa vida. Tá sendo difícil, não vou mentir. Mas não tem outro jeito, a não ser achar soluções, a não ser aprender a dançar com esse caos, aprender a ter jogo de cintura, dar um jeito. E é isso, a vida nos surpreende de infinitas formas, muitas vezes maravilhosas e muitas vezes aterrorizantes. Se eu puder te dizer alguma coisa, se eu puder te provocar do lado daí de alguma forma, se você está assistindo esse vídeo em algum momento que nada trágico aconteceu do lado daí, eu espero muito. E se você está assistindo porque você também está passando por algum luto e um momento muito desafiador, sinta-se abraçado. A gente passa por essas coisas, é difícil mesmo. Parece que a gente não vai dar conta. É desafiador pra caramba. Mas o que eu queria te fazer pensar é por que a gente não fala mais sobre o fim de tudo. A gente vive como se as coisas não fossem terminar e elas terminam. E talvez se a gente falasse mais sobre o fim, a gente aproveitaria mais o dia a dia de hoje. A gente vive achando que as coisas não vão acabar e muitas vezes a gente não dá valor para elas. E quantas vezes a gente só dá valor quando acaba? Infelizmente, essa não foi a minha primeira grande perda, mas talvez tenha sido a maior de todas. E essas perdas e falar sobre fins, sobre morte, sempre me lembra de viver. A gente nunca sabe quando a linha de chegada chega. A gente nunca sabe quando vai terminar. Então, quando essa visita inevitável se aproxima da gente, eu penso que eu tenho que aproveitar todos os dias o máximo possível com todas as pessoas que me cercam e tudo que eu tenho. Toda a rotina, todo lugar, toda casa, tudo que eu tenho. Porque mais dia, menos dia, isso vai acabar também. Te convido a colocar aqui embaixo o que você está passando, se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Se fizer sentido, pode me chamar nas outras redes também, pra gente conversar um pouco, porque eu também sou só uma mãe aprendendo a lidar com tudo isso.